Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar mais um capítulo do nosso livro Trilhas Sistema de Ensino Arte para o 8º ano. E vem com o capítulo 6, que está o tema O Som e a Música. Bom, gente, vou falar para vocês que eu não sou muito conhecedora, né? Não sou a pessoa indicada para falar sobre a música, porque eu sou professora de artes visuais. Não estudei muito sobre música, então não conheço muito. Mas eu fiz algumas pesquisas que nós podemos estar aqui trabalhando, contribuindo com vocês, tá bom? Nesse capítulo vamos aprender sobre o som e a música, juntos, né? Vamos aprender, não vou só ensinar, mas como nós vamos aprender, porque eu também não tenho domínio e conhecimento, como já falei. Então, nós vamos começar o capítulo 6 na página 92. Olha que lindo o nosso capítulo 6, né? Que vem com uma orquestra em uma praça, né? Tão lindo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o som e a música. Os sons nos acompanham todos os dias. Escutamos os carros nas ruas, o canto dos pássaros, pessoas conversando e muitos outros tipos de sons. Todos eles podem se tornar elementos musicais. A música acontece em diferentes lugares e contextos, permitindo a expressão de sentimentos por meio da percepção e da organização dos sons. Então, gente, como aqui na abertura já vem falando, né, sobre o som, que às vezes nós ligamos o som, a música, apenas as músicas que são dos cantores que nós conhecemos, né, das pessoas que cantam, que tocam um instrumento, né, um violão, uma guitarra, o piano, etc. Mas aqui, olha, no nosso livro ele vem falar sobre os diversos tipos de sons, né? O som, aquele som do passarinho que você escuta aí no seu quintal, ou quando você vai para algum lugar, né? Um banho, algum ambiente que esteja relacionado à natureza, você escuta aquele som da cachoeira, né? Da água, o som da chuva, o som da mata, as folhas. Tudo gera um som no nosso mundo, né? A gente não percebe tanto, porque a gente não liga tanto a isso, né? E eles, em conjuntos, né? Eles formam um musical, né? Um musical da natureza, os elementos da música, né? Juntando eles juntos, ficam bem harmoniosos e lindos. Além do som da natureza, nós também temos outros tipos de sons. Aqui no nosso livro fala, né? O som transmitido por nós transmitimos sons, né? Eu falando, estou transmitindo som. Eu batendo palma, eu estou transmitindo som. O nosso corpo também transmite som, né? Vocês conhecem, né? Aquelas pessoas que trabalham apenas usando o corpo como instrumento para gerar o som, certo? Também tem os sons dos carros, né? O som das pessoas conversando em diversos ambientes, como na praça, na rua, no shopping, quem gosta de shopping, no ambiente escolar. Cada lugar gera um tipo de som, certo? O som do nosso cachorrinho, do nosso gato, né? Então, o som está em diversos ambientes, até mesmo na sua própria casa você não percebe a sua mãe na cozinha, batendo as panelas, lavando a louça, varrendo a casa, tudo isso gera um som diferente, né? Então, ele fala que a música acontece em diversos, né, em diferentes lugares, em diferentes contextos. Então, ele permite a expressão de sentimentos por meio da percepção. Então, quando a gente começa a observar, perceber, né, a ouvir direito, né, ficar atento aos movimentos, aos sons, aos barulhos, o barulho da chuva, o barulho do banheiro, etc., né? A gente começa a prestar atenção e juntando isso tudo, né? Ele dá uma organização de sons. Aqui na página 93,
nós temos 3 perguntinhas pessoais que vocês irão responder, tá? Isso aqui você responderá no seu caderninho de arte. São perguntas pessoais. Temos aí a letra A. Observe a imagem, além dos sons, dos instrumentos musicais. Quais outros sons você imagina que estejam presentes na paisagem sonora retratada? Então, aí você vai observar, tá? Você vai imaginar, ver aí qual outro tipo de som, além do som da orquestra, das pessoas que estão aí. Olha aqui, a abertura do nosso capítulo 6, né? Que lindo, né? Uma orquestra linda aí. Então, além dessa imagem que você está vendo, você vai tentar imaginar, né? Porque nós estamos apenas vendo a imagem, mas ninguém está ouvindo o som. Então, você vai imaginar qual é o som que esteja saindo naquele ambiente, tá certo? Então, você vai lá, imagina, pensa direitinho e escreva aí no seu caderno que tipo de som que você acha que esteja saindo aí nessa imagem. Letra B. Na letra B, diz assim: você já viu algum grupo musical apresentando-se em espaços como praças, parques e ruas? Então aí você vai dizer sua resposta pessoal se você já viu em algum lugar, né, apresentando um grupo musical nas praças, nas ruas, em algum ambiente que você tenha visto algum grupo musical, tá bom? Letra C. Qual a relação entre os diversos tipos de sons e a música? Aqui também outra resposta pessoal. Você vai dizer qual é a relação, né, que você entenda para você. Qual é a relação entre o som e a música, tá bom? Qual a relação que elas têm, tá? Vocês vão responder aí no caderninho de vocês. Virando a página, na página 94, nós vamos falar sobre a música em diferentes espaços. Olha aqui na página 94. Acompanhe comigo. Você sabe o que é o chamado cinema mudo? Certo? Você sabe o que é chamado cinema mudo? Nós já ouvimos falar, né? Cinema mudo são aqueles filmes que não são acompanhados diretamente por sons, ou seja, nos quais não há música, diálogos ou sonoplastia atrelados à imagem. Então aí, olha, o que é o cinema mudo? A gente já ouviu falar, né? É aquele filme, aquele cinema, né? Aquele filme que passa lá. Só passa a pessoa, os objetos. O instrumento de comunicação nesse filme é o corpo, né? É a expressão do corpo, a expressão facial, né? A expressão dos gestos. Então, não sai o quê? O som. Então, não tem nem o som, a pessoa não fala e apenas as letrinhas, né, que passam, que é para dizer o que está acontecendo naquela cena, se de repente você não conseguiu captar os movimentos corporais do personagem, tá bom? Então aí, esse é o tipo de cinema. Nós estamos acostumados a ver o cinema, né, o filme, a novela, que tenham sons, né? Tenham música, tenham pessoas falando. Então, nós estamos habituados a isso, né? Tanto que a Disney, né? Não é fazendo propaganda para Disney não, tá? Mas é um dos que faz os filmes com muitas edições sonoras, né? Com músicas, com instrumentos, né? Onde os personagens começam a cantar, né? Dançar, tá bom? Então, é isso aí. Continuando aqui o nosso livro. Até o fim da década de 1930, por questões tecnológicas, a maioria dos filmes produzidos no mundo eram mudos. Então, até
na década de 1930, todos os filmes, né, que eram produzidos, porque não tinha recursos tecnológicos para gravar o áudio, então os filmes eram mudos, tá? As pessoas não tinham som nenhum, né? Mas é um engano pensar que nessa época as pessoas não ouviam nenhum som quando iam ao cinema. Então aí as pessoas que iam ao cinema, elas ouviam som sim, tá? Pelo contrário, muitas vezes pianistas, orquestras completas acompanhavam a exibição dos filmes executando músicas para sonorizá-los. Então, olha aí, não saía do filme, né? Mas lá ao vivo, no cantinho lá do lado, né? Para demonstrar aquela passagem de algum, por exemplo, assim, vai acontecer alguma cena que vai para chamar atenção, né? Algum suspense. Aí tinha lá a orquestra, alguma cena de romance, a orquestra estava lá, né? Ou um pianista, alguém que estava lá para acompanhar do lado de fora. Não era no filme, era do lado era a pessoa que estava lá presente, tá bom? Então aí ele começava a tocar, fazer algum som para que desse mais emoção para aquela pessoa que fosse assistir ao filme. Continuando o nosso livro. Ainda nos dias de hoje, ocorrem algumas exibições especiais em que isso é realizado. Concertos ao ar livre, sejam eles com filmes ou não, tem a vantagem de permitir que qualquer pessoa aprecie a música e conheça o trabalho de uma orquestra em toda a sua riqueza de instrumentos e sonoridades. Então aí, se um dia você puder, né, acompanhar, puder ir presenciar, prestigiar uma orquestra, sinta-se bem, né, acolhido. E vamos lá, né, tentar ver quanta beleza tem lá, né, quanta beleza esses artistas transmitem para nós, além de mexer com o nosso sentimento, com as nossas emoções, né? Esses artistas transmitem essa, como a gente poderia dizer, essa mensagem artística tão bela, tão emotiva, né? Tão carismática, que é o som. O som, ele faz parte da nossa vida, né? É um dos mecanismos que o nosso cérebro guarda para sempre. Por exemplo, ao ouvir uma música que você ouviu há anos atrás, aí já não ouve há um bom tempo, quando você ouve aquela música, você lembra, né? Lembra daquela situação, do momento que você ouviu, se foi um momento bom, se foi um momento ruim. Então, a música, como o olfato, né, como outros, como a visão, ela também é um dos mecanismos que o cérebro guarda, né? Que fica marcado para, como se fosse uma memória, né? Uma memória do ser humano, tá bom? Continuando no nosso livro, aí tem uma imagem, olha, exibição de filme mudo acompanhado de orquestra durante Mostra Internacional de Cinema na cidade de São Paulo no ano de 2013. Então aqui nós temos essa imagem, tá, do cinema que foi transmitido aí em São Paulo em 2013, que não foi assim no ambiente interno, né? Foi no ambiente externo. Então aí a orquestra acompanhou esse cinema. Estava passando e a orquestra lá acompanhando com seus sons, com sua música. Continuando o nosso livro. Mas já que estamos tratando de sons e sonoridades, que tal pensarmos a partir de uma questão básica? Afinal, o que é o som? Sabemos que o som é produzido a partir da vibração de um corpo. Por exemplo, quando jogamos uma pedra na água, podemos ver que seu impacto gera pequenas ondas que se propagam. Certo? Da mesma forma, quando batemos em um gongo, o impacto provoca pequenas ondas no ar. Não podemos vê-las, mas sim executá-las. Isso é o som. O som, gente, a gente não consegue vê-la, né? Não consegue vê-lo, né? Nem ver o som.
mas nós conseguimos executá-los mesmo sem vê-los, né? E conseguimos o quê? Captar através da nossa audição, né? Então, quando você joga, aqui no nosso livro deu esse exemplo, né? A peteca numa água, uma pedrinha numa água, né? Você joga, você vê aquelas ondas, você não vê o som, mas você vê as ondas na água, né? Aquela vibração, aquelas ondinhas. Então, isso é a vibração do quê? Do som na água, né? Que vai indo. A mesma coisa é com o gongo, né? Nós não conseguimos ver. Mas quando a gente bate o gongo, a gente escuta aquele eco, né? Aquela vibração que vai, né? Até ele ficar bem pequeno, né? Começa com som maior, vai diminuindo quando a gente bate o gongo. Então, a gente pode executá-lo esses tipos de sons. Esse corpo que vibra e produz o som é chamado de fonte sonora. Ao vibrar, a fonte sonora faz as partículas do meio à sua volta vibrarem também, até chegarem aos nossos ouvidos. Podem existir inúmeros tipos de fontes sonoras, desde instrumentos musicais até o de uma simples chaves. Então aí, esse tipo de som é chamado de quê? Fonte sonora. Então aí o gongo, ele é um exemplo de fonte sonora, tá? É um instrumento, né, de fonte sonora. A fonte sonora, ela pode ser gerada pelos instrumentos, né? Como o nosso livro diz, diversos instrumentos, até um simples, né, movimento ou um barulho de uma chave. Então, são diversos objetos que podem gerar esse som sonoro, tá bom? Virando a página, vamos continuar mais um subcapítulo, na página 95, que vem falar com os sons em ordem. O som possui 4 qualidades básicas que permitem diferenciá-lo e classificá-los. São elas. Nós temos aí 4, tá? Qualidades básicas que permitem diferenciá-los e classificá-los sons. Nós temos, primeiro, altura, tá? Altura, que é um som, né? Se um som é grave ou agudo. Altura, se o som é grave ou agudo. Intensidade, se o som é forte ou fraco. Duração, se ele é curto ou longo. E o timbre é a intensidade do som, sua personalidade, sua cor. Então, os sons também têm cor, gente. Então, aqui, olha, nós temos aqui, né, uma imagem onde aparece, né, no computador nós conseguimos ver, né, os tipos de som. Olha aqui, ó. Que tem a duração, tem a intensidade, né, se está alto, se está baixo, né, dá para ver as vibrações. Então, aí, nós temos essa imagem representando as ondas sonoras. Essa imagem que ela representa, está na cor azul, tá bom? Continuando, a música pode ser considerada uma forma de organizar a execução ou a executa dos sons, né? Então, a música ela pode ser considerada de uma forma de organizar, de como a gente vai executar esses sons. Ao compor, por exemplo, um músico pode determinar quais sons devem ser executados e em que altura, duração, intensidade. Ao criar uma música para uma orquestra repleta de instrumentos, o compositor tem inúmeras possibilidades de combinar e organizar os sons. Então aí, olha, quem que vai organizar esse som para que saia, né, numa música? São os compositores, né? Então, o músico ou o compositor, né? Ele vai determinar quais sons devem ser executados na música dele.
Que tipo de som, né? Será que eu vou fazer um som com muita altura, muito grave, né? Ou mais agudo, com menos intensidade, né? Forte ou fraco, ou com uma duração muito longa, curta. Então, o timbre dele, né? Qual será? Então, quem executa isso é o compositor, o músico, né? Que tá compondo aquela música, tá bom? Aí ele vai organizar, né, e combinar todos os sons que ele quer que aconteça. Uma das formas de representar essa ordenação de sons é por meio da escrita musical. Então aí, antes de sair o som, antes de cantar, o compositor ou cantor, né, ele organiza isso, né, os sons por meio da escrita. Ele vai escrever, vai organizar, vai colocar lá o tipo de som que ele quer que aconteça, tá bom? Então aí, geralmente eles utilizam partituras, tá? Eles utilizam partituras. O compositor emprega símbolos que representam os diversos elementos de sua música. Ao ler esses símbolos, os instrumentistas podem executar a música mesmo sem tê-la escutado anteriormente. Então, se você, né, compõe, e aí você coloca lá todo escritinho direitinho, o timbre, a intensidade, tudo bem direitinho, o som que deve ser executado. Então a pessoa, né, as pessoas que estão aí, os instrumentistas, eles conseguem transmitir essa música sem nunca tê-la ouvida, só acompanhando, né, só acompanhando a partitura, certo? Então aqui embaixo nós temos aqui, olha, musicista tocando violino, olhando para uma partitura. Então aqui, olha, ela pode transmitir o som, né? Usar os seus instrumentos apenas acompanhando a partitura, certo? Com essa partitura ela não se perde, ela consegue acompanhar, o instrumentista consegue acompanhar, né? Então eles não se perdem e todos conseguem fazer que aqueles sons sejam executados da maneira certa, da maneira correta. Vamos passar para a página 96. Página 96 nós vamos ler um pouquinho mais, conhecer. Como eu já falei logo no início, eu não sou dominadora da música, né? Não conheço muito, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de apreciá-la, mas eu não conheço todos os seus mecanismos, suas funcionalidades, né? Então, eu tô aqui, que eu pesquiso alguma coisinha, estamos juntos, como eu falei lá no início, aprendendo junto, né? Tô ensinando, aprendendo, é assim que se consegue construir, né? Então vamos lá, na página 96 vai falar sobre a partitura. Uma partitura é o registro escrito completo de uma música. As partituras são estruturadas em pentagramas, que são grupos de 5 linhas nas quais os símbolos são escritos. Então aí, olha, a partitura é o registro escrito completo de uma música. Então a partitura, olha, vou escrever uma música, eles compõem essa partitura todinha direitinho de uma música, né? Vai estar tudo completinho para que o instrumentista não fique perdido, né? Para que ele consiga acompanhar direitinho a música. E essas partituras são estruturadas em pentagramas, que são grupos de 5 linhas, na quais os símbolos são escritos. Então é escrito em pentagramas, né? Que são grupos de 5 linhas, certo? Continuando. Esse sistema de escrita musical tem como base as notas musicais, que são representadas por pequenas formas arredondadas, acompanhadas de hastes, as quais determinam a duração das notas. Então aí é acompanhado das hastes. Elas vão determinar essa duração da nota. As pausas, por sua vez, são representadas por diferentes figuras. Então vamos dar uma pausa aqui. Então ela vai ser representada por diferentes figuras que os instrumentistas conhecem, né?
Logo no início de uma partitura, temos a clave, um símbolo que vai indicar o nome e a altura das notas. As claves mais comuns são a de Sol e a de Fá. Então aí, olha, logo aqui no início, bem aqui nós temos um exemplo, né? No início, né, da partitura, ela vem com uma clave. Essa clave, ela vai indicar o som, né? O som. Será que agora o nosso som vai ser o quê? Mais alto, né? Mais baixo, né? Então aí elas vão dar essa intensificação da altura do som, tá bom? E acho que os artistas não, artistas, né? Os instrumentistas mais usam o sol, né? E a Fá, tá? Tá bem aqui, ó, bem explicadinho. Clave de Sol, clave de Fá, tá? Me perdoe aí os conhecedores da música, tá? Tô aqui tentando fazer o meu máximo. Não me julguem, por favor, sou de artes visuais. Então aí, gente, nós finalizamos aí um dos, né, subtemas, tá? Nós vamos continuar os outros subtemas na próxima aula. E aí fica para vocês uma atividade na página 97. Essa atividade aqui, ó, na página 97, onde vocês irão executá-las. Pode responder aqui no livro mesmo, tá bom? Aqui, vamos criar a nossa própria notação musical. Dentro de cada quadrinho, desenhe um símbolo que represente as propriedades descritas. Então aí, olha, você vai pesquisar, tá bom? E vai criar criar sua própria notação musical, tá? Como se fosse uma mini partitura, né? Então aí, bem pequenininha, tá? Você vai criar o seu tipo de som. Dentro de cada quadrinho, nós temos aqui os quadrinhos, tá? Você vai desenhar um símbolo que represente as propriedades descritas. Então aqui, olha, primeiro quadrinho, nós temos aqui a altura. Então você vai desenhar sons agudos, sons graves. Então no primeiro quadrinho você desenha o som agudo aqui no primeiro quadrinho. E no segundo, os graves, tá bom? Aqui embaixo, duração, sons longos e sons curtos. Então você vai lá, pesquisa aí os tipos de sons e vai desenhar aqui, tá bom? Aqui, olha, intensidade, sons fortes e sons fracos, a mesma coisa, tá? Desenhar um símbolo em cada quadrinho, certo? Aí temos a questão 2. Vamos praticar um pouco, né? Escolha uma música que você gosta e escreva um trecho da letra. Depois anote em cima das palavras os símbolos que você criou e que considera mais apropriada para a interpretação do trecho da música. Então aí você vai escolher um trecho de uma música que você mais gosta, que você adora ouvir, ama ouvir, né? E vai colocar aqui um trecho, tá? E com esses sons, esses símbolos que você desenhou aqui na questão 1, você vai tentar colocar aqui o que mais se adequa à letra que você escolheu, da música que você escolheu, que você escreveu, tá certo? Então, desde já, muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, a vocês que estão executando as suas atividades, aos pais, né, que acompanham seus filhos, que estão diretamente lá conosco no WhatsApp. Agradeço a todos e vamos aguardar a próxima aula, onde nós daremos continuidade na página 98. Vamos falar sobre a arte de Villa Lobos. Olha que legal, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Villa Lobos, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.